Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Mais um episódio trabalhando na nossa história nova. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E hoje a ideia é introduzir de fato o velho ator e trabalhar um pouquinho a dinâmica dele com o seu auxiliar. Eu já reparei ali que tem algumas coisinhas para a gente mexer na apresentação do auxiliar, não vou fazer isso no momento, mas eu acho que dá para intensificar alguns pontos de conflito ali e assim a gente consegue deixar a nossa história bem mais interessante, né? Mas é isso. No momento o nosso terreno aqui está bem aberto, né? Tem várias possibilidades para a gente expandir. Então eu vou escrever algumas coisas e ver mais ou menos para que direção, né, essas coisas vão sinalizar e aí a gente segue pelo caminho que for mais promissor, né? Na semana passada a gente parou quando o nosso auxiliar decide sair do quarto, né, e procurar o velho ator depois de uma breve reflexão. Aqui eu acho que dá para mexer, mas não vou mexer agora, para a gente introduzir um elemento de segredo ali para poder deixar as coisas um pouquinho mais interessantes. Eu ainda não sei se eu vou mostrar de cara o ponto de vista do velho ator, ou se eu vou deixar para quando tiver a cena dele própria, ou se eu vou fundir essas duas cenas em uma só. Tudo isso ainda está em aberto, como eu tinha falado. Então, vamos escrever e ver o que a gente decide. Bom, iniciei aqui. Apesar de não ser mais um vilarejo, Landa não era uma das maiores cidades da região, não a ponto de permitir o sumiço de uma pessoa conhecida por todos, a não ser, é claro, que houvesse algo errado. Ziane caminhou pelos arredores perguntando por seu protegido. Isso aqui tem muito não, né? Vamos mexer aqui, vamos conectar um raciocínio com outro. Acho que assim ficou melhor. Apesar de não ser mais um vilarejo, Landa não era uma das maiores cidades da região. Assim, o sumiço de uma pessoa conhecida por todos era sinal de que havia algo errado. Ainda não é a forma definitiva desse trecho, né, como a maioria do que eu estou escrevendo agora, mas por enquanto tá bom. Ziane caminhou pelos arredores perguntando por seu protegido. Aqui eu tenho a chance de descrever um pouquinho o perfil dos moradores do lugar, né? De repente podem não ser pessoas particularmente prestativas ou ao menos com estrangeiros, né? Embora a gente esteja falando aqui de uma pessoa folclórica para a cidade, né? De alguém, como a gente já estabeleceu, né, nas reflexões do Ziane, de alguém que tem uma certa importância. Então a gente vai balancear isso agora e depois tentar usar essas características a nosso favor. Bom, então Ziane caminhou pelos arredores perguntando por seu protegido. Aqui primeiro eu escrevi mestre, mas depois eu percebi que a relação dos dois é invertida, né? Ele protege o velho ator, apesar do velho ator ser uma espécie de conselheiro para ele. Então eu ainda vou ver como é que eles vão se chamar, como eles vão se tratar. Isso pode mudar até o final da história. Então, seguindo, fosse ele um recém-chegado, sequer se daria esse trabalho. Estrangeiros, principalmente os menos abastados, eram tratados com desconfiança e indiferença. Mas os dois já estavam há meses por ali. As primeiras apresentações de Gaspar ainda eram comentadas. Foram o que de mais interessante aconteceu desde que alguém, que eu não sei quem, atravessou a rua principal com sua caravana décadas atrás. Então, nesse parágrafo eu consigo estabelecer mais algumas coisas para a história, né? A primeira delas é o perfil dos habitantes do lugar. Então, eles têm um certo distanciamento dos recém-chegados, talvez porque a cidade tenha crescido sem necessidade, né? Tenha crescido cedo demais, porque ela está no caminho ali entre dois destinos mais importantes, como eu tinha falado na semana passada. Então isso pode ter gerado assim uma certa resistência, principalmente
geralmente dessas pessoas mais pobres, né? Então eles olham os nobres ou os estrangeiros com indiferença. Mas também estabeleço que os dois já estão bem inseridos ali naquele lugar. E por último, que as apresentações do Gaspar tinham um impacto ali. E agora eu vou seguir dizendo que ele não se apresenta mais. Então essa pelo menos é a direção que eu quero seguir no momento, né? Aconteceu alguma coisa que ele não se apresenta mais. E isso vai ser o motivador dele querer deixar a cidade, apesar do Ziane estar bem envolvido ali com o submundo, né? Com o que acontece na noite ali de Landa do Norte. Aliás, Landa do Norte é um nome que está me incomodando, porque parece Irlanda do Norte. Então eu queria já aproveitar que eu falei no nome da cidade, né? Para tentar alterar isso, porque depois a gente continua escrevendo o nome da cidade, isso pode cristalizar dessa maneira. Era verão em Landa do Norte. Eu não queria mudar o sentido, né? Porque é do norte, né? Alguma coisa que fica em cima. Mas Landa de cima fica estranho, né? Lembra o Jardim de Cima, né? Do Game of Thrones. Talvez Landa superior, né? E a gente pode criar um background, uma historinha aí do porquê que ela se chama Landa Superior. Talvez exista aí toda uma parte velha da cidade no subsolo, né? Uma coisa que foi enterrada e essa cidade agora se ergueu em cima da primeira. Isso aí, só uma ideia. Vamos ver. Deixa assim por enquanto, depois eu penso direitinho nisso. E aqui foram o que de mais interessante aconteceu desde que alguém atravessou a rua principal com sua caravana décadas atrás. É o momento da gente introduzir algum personagem, né, um personagem importante que vai aparecer mais pra frente ou nessa história ou em alguma outra, né? Eu vou deixar isso em aberto também por enquanto. Começo de história é assim, a gente vai deixando as lacunas em aberto, quando vai pensando na solução a gente coloca no lugar, né? Então vamos lá, agora eu quero dizer que o personagem, né, o Gaspar, não atua mais, mas ele permaneceu importante para as pessoas, mesmo agora só ficando ali na taverna, na estalagem sem fazer nada. Então, com isso aqui eu encerro esse bloco de reflexão e já aprofundo um pouco mais a situação do Gaspar, né? Então ficou assim a continuação. Aos poucos, Gaspar foi deixando de ser uma grande atração que atraía a gente das fazendas e enchia a praça todas as noites para se tornar tão somente o velho contador de histórias da estalagem. Ele já não era um jovem quando Ziane o conheceu, mas ainda tinha o vigor totalmente preservado. Foi como se meia década tivesse passado em algumas semanas. Então, para dar uma ideia de que realmente alguma coisa não está legal, depois disso o leitor já está querendo conhecer esse personagem, assim espero. Então está na hora de fazê-lo entrar em cena. Vamos ver como a gente consegue isso. Bom, eu comecei aqui a escrever a sequência, né, em que o personagem vai perguntando sobre o velho ator para as pessoas da cidade. Tá assim por enquanto. Ninguém sabia do velho Gaspar Caresan, nem aqueles que trabalhavam no poço, nem os donos dos cavalos amarrados à frente da estalagem. Então estou querendo fazer uma repetição daquela paisagem que ele viu lá do quarto do ator no início da história. E aí eu ia dizer que nem os molheiros que traziam os grãos, né, dos campos. E aí eu tive a ideia de que realmente esses poderiam saber onde está o Gaspar, né? Então eu deixei separado porque acho que ficaria legal se ele tivesse se afastado da cidade, se ele tivesse em algum lugar no campo fazendo alguma coisa inusitada, que a gente ainda vai descobrir o que é. Então é isso, né? Às vezes as ideias surgem de maneira não tão organizadas e a gente vai
tentando botar um sentido nas coisas. Então, se os moleiros vêm dos campos, pode ser que o Gaspar esteja no campo. Então vamos lá. Então, visitou a confeitaria, cuja construção era nitidamente mais adornada e bem feita que as demais, devido ao gosto dos nobres por bolos e doces. Só que eu posso desenvolver um pouquinho melhor depois, né? Eu estou falando desses nobres que se hospedam na cidade porque estão de passagem entre um ponto e outro. E aí, por causa disso, pelas extravagâncias deles, a confeitaria meio que se sobressai. Posso explorar isso de alguma maneira mais adiante. E aí eu segui. Diante de nova negativa, pegou carona na carroça dos moleiros que acabavam de entregar seus grãos e seguiu em direção ao campo. Eu ainda quero encontrar um outro termo aqui para me referir às pessoas mais ricas dessa região, sem usar nobres, porque nobres é um negócio muito batido, muito genérico, e eu já usei isso em outras histórias também. Mas eu acredito que eu vou ter uma ideia a respeito disso quando eu trabalhar a entrega do autômato, né, o abandono do autômato, porque ele vai ser abandonado por alguém nobre também. Então, quando eu estiver descrevendo esse personagem, talvez surja uma ideia de quem são essas pessoas mais ricas desse lugar. Só para sair um pouquinho da mesmice, né? Bom, então me empolguei aqui, escrevi um trecho gigantesco. Vou lendo aqui e comentando o que for preciso, né?
Então eu parei aqui, né, depois que eu falei da confeitaria, e aí veio. Enquanto balançava, embalado pelo rangido constante da madeira do veículo, Ziane deixou a mente formular soluções possíveis para aquele mistério. Se a carruagem dos dois, que também servia como palco e bastidores, não continuasse parada junto ao galpão nos fundos da estalagem, poderia pensar que o velho ator resolveu partir sozinho. Então aqui eu também já estabeleço o veículo no qual eles vieram, né? Que é o veículo no qual eles vão partir. Esforçava-se para manter afastadas as hipóteses aqui está tudo torto, mas funestas, quando um barulho irregular lhe chamou a atenção. Ei, vocês estão ouvindo isso? Indagou ele aos dois homens sentados no banco do condutor. Isso o quê? Devolveu um deles sem virar o corpo. Essas batidas, insistiu Ziane. Não tem nada disso não, moço, negou o outro com um meio sorriso. O senhor precisava ficar menos na estalagem. A bebida faz isso com as pessoas. Ziane não tinha como culpá-los, afinal, por conta da necessidade, treinara sua audição durante quase toda a vida. Eu joguei isso aqui, eu não sei por que exatamente que ele treinava a sua audição, mas como ele ouviu uma coisa que os outros não tinham ouvido, então eu resolvi fortalecer esse ponto, né? E isso vai virar uma característica do personagem, depois eu dou um jeito de encaixar isso na história. Como querer que tivessem a mesma percepção aqueles dois moleiros, cujos tímpanos eram massacrados constantemente pelo girar da roda de pedra do moinho e do balançar daquela magra e precária carroça. Então isso aqui para dar uma diferenciação, né, para frisar ainda mais essa habilidade que ele tem, que pode ser útil no futuro. Com um breve gesto, cumprimentou os dois e saltou do veículo. Além da fina estrada de terra, uma grama rala começava a crescer e estendia-se na mesma direção dos ruídos, até se aglomerar ao pé de um pequeno monte. Então, eu estou pensando aqui que esses ruídos com certeza vão ter a ver com a apresentação do Gaspar Carizan. A gente já deixou tudo mais ou menos ajeitado para que isso aconteça. Eu ainda não tenho muita ideia do que são esses ruídos compassados, por isso que eu não defini mais ou menos como é que eles são, né? Não dei uma descrição desses ruídos, são apenas batidas. Então eu vou aproveitar isso para estabelecer alguma coisa que o Gaspar esteja fazendo ali no campo. Acabou que não deu para escrever o encontro dos dois protagonistas nesse episódio, né? Como eu estava pensando em fazer no início. Mas enquanto o nosso personagem mais jovem estava realizando a sua busca aí, eu tive várias ideias, vários insights, construí bastante coisa não só em relação ao mundo onde a história se passa, como em relação aos dois mesmo, a características que vão definir os dois. E eu vou fazer uso disso para enriquecer a história daqui para frente. E com certeza esse encontro vai acontecer no episódio que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a nova série do canal Universo Planos e Fugas. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima!